Alguma vez você já sentiu que você fez xixi, mas o xixi não saiu tudo? Aí você fez uma forcinha, ficou um pouquinho mais de tempo no vaso e aí saiu um restinho? Ou alguma vez você foi fazer algum exercício, pular, correr, rir, tossir com a bexiga cheia e o xixi escapou? No último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal, eu falei um pouquinho sobre a bexiga e alguns probleminhas que podem acontecer, que podem afetar o nosso padrão urinário e atrapalhar um pouquinho a nossa vida. Mas não tem como a gente jogar toda a responsabilidade dos problemas na nossa bexiga, porque às vezes a causa desses problemas são os músculos que a gente tem lá na nossa região íntima, que são os músculos do assoalho pélvico. Eu sou fisioterapeuta e eu atuo e faço um doutorado na área de fisioterapia na saúde da mulher, onde a estrela é exatamente esses músculos, suas funções, disfunções e consequências que isso tem na vida das mulheres. Esses músculos do assoalho pélvico, como o nome já diz, eles estão localizados na nossa pelve e eles fazem como se fosse o papel de um chão mesmo do nosso tronco. Eles ajudam na nossa postura, eles formam o que a gente conhece como core, eles trabalham em conjunto com o diafragma, com os músculos abdominais, eles seguram alguns órgãos no lugar e eles são muito importantes para a nossa função urinária. Isso porque eles são capazes de ajudar a segurar a nossa urina ou de permitir que ela saia. E é até que bem simples, na verdade. Como eu expliquei no vídeo anterior, esses músculos do assoalho pélvico, eles trabalham em conjunto, coordenados, como o músculo da bexiga, que a gente chama de detrusor. Quando não é hora de fazer xixi, o detrusor, que é o músculo da bexiga, se mantém relaxado e os músculos do assoalho pélvico contraem para segurar o xixi lá dentro, fechando realmente essa passagem. Quando é hora de fazer xixi, o detrusor contrai, empurrando o xixi para baixo e o assoalho pélvico relaxa, permitindo que o xixi passe. Tranquilo, né? Mais ou menos. Como eu sempre falo para os meus pacientes, a boa notícia é que esses músculos, como qualquer outro músculo, são modificáveis. Então a gente consegue treinar e fortalecer eles quando a gente quiser. Mas a má notícia é que eles são modificáveis, então nenhum ganho que a gente tem com eles é eterno. E pior, se a gente deixa eles de lado, eles podem ficar fracos, tensos, descoordenados ou até incapazes de contrair e de relaxar. E isso traz um monte de problema e um monte de sintoma. Mas o que pode acontecer com a função urinária se esses músculos estão com algum problema? Vamos começar falando da situação em que esses músculos estão fracos ou flácidos, porque a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A fraqueza muscular é como se o músculo não tivesse capacidade de contrair adequadamente, por exemplo. Os músculos podem estar fracos e tensos. Agora, quando eles estão flácidos, é o contrário de tensão, sabe? É quando eles estão mais moles. E aí, mesmo que esses músculos tenham capacidade de contrair, a contração não é efetiva. Por exemplo, quando os músculos estão mais flácidos, eles favorecem bastante aqueles flatos vaginais, sabe? Enfim, músculos mais fracos, mais flácidos, eles não vão conseguir segurar a urina. Justamente porque eles não vão conseguir fechar a passagem para o xixi não escapar na hora errada. Quem sofre com isso vai ter sintoma como escape de urina quando dá uma risada muito forte, quando tosse, quando faz algum exercício, quando levanta algum peso, quando faz algum exercício de impacto, como por exemplo saltos ou corrida, quando espirra. E não é normal se isso só acontece quando a sua bexiga está muito cheia. Músculos funcionais são capazes de segurar a urina. É claro, né, que você não vai colocar sua musculatura no limite. Também não é normal ter escape de urina quando tá grávida. Sim, a sua bexiga tá com menos espaço, sim, o seu bebê dá uns chutes na bexiga de vez em quando, e sim, o seu assoalho pélvico está sobrecarregado, mas músculos funcionais são capazes de segurar a urina. No vídeo anterior, por exemplo, eu falei da bexiga hiperativa, que é quando a bexiga contrai sem motivo aparente e fica empurrando o xixi para baixo. E mesmo nesses casos que a bexiga tá hiperativa, não é normal perder urina, porque músculos funcionais são capazes de segurar a urina, pelo menos até você chegar no banheiro, se tiver um banheiro próximo. Agora, e quando esses músculos estão tensos ou com alguma disfunção no relaxamento? E não entenda errado, musculatura tensa é diferente de musculatura forte. Inclusive, músculos tensos normalmente são fracos, porque essa rigidez não favorece o ganho de força. Um exemplo de músculo tenso que você provavelmente vai entender são os músculos do ombro aqui do pescoço, que quando você põe a mão eles estão mais rígidos, mais duros, e quando você aperta, provavelmente você sente um pouquinho de dor. Quando esses músculos estão com alguma dificuldade no relaxamento, eles podem ou não estar tensos, mas também pode simplesmente ser uma dificuldade de relaxamento, que é exatamente quando o músculo contrai, quando ele precisa, certinho, mas na hora de relaxar ele não relaxa, ou ele demora muito para relaxar e fica lá contraído um tempão, e isso é mais comum do que parece, porque é mais difícil a gente perceber o relaxamento do que a gente perceber a contração.
E quando os músculos do assoalho pélvico estão assim, né, ou tensos, ou com essa dificuldade de relaxamento, você pode até conseguir segurar a urina. Mas quando você senta para fazer xixi, porque a gente já aprendeu que precisa sentar para fazer xixi, senão esses músculos não conseguem relaxar de jeito nenhum. Mas mesmo assim, quando você senta, o xixi não sai fácil. Às vezes você senta, demora um tempinho pro xixi sair. Às vezes você precisa fazer força pro xixi sair, o que também não tá certo, porque a gente já viu no vídeo anterior, quando a gente faz força, a gente empurra tudo para baixo, inclusive bexiga, sobrecarrega o assoalho pélvico, o assoalho pélvico automaticamente contrai e fecha a passagem, então assim, só atrapalha. Ou também às vezes você consegue fazer xixi, mas aí você acaba e sente que não saiu tudo. E aí ou você faz força para terminar, ou você fica lá sentadinho esperando, ou você só levanta e daqui a pouco tem vontade de fazer xixi de novo. Ou esse xixi que não saiu fica preso ali em algum lugar, na bexiga, na uretra, e a hora que você faz algum movimento, esse xixi escapa. E claro que você pode ter uma força legal, uma musculatura que relaxa bem, que não são músculos nem tensos, nem fracos, e mesmo assim ter algum desses sintomas. E isso pode acontecer quando esses músculos estão ali descoordenados, completamente perdidos nas funções que eles desempenham. Não sabe a hora que tem que contrair, não sabe a hora que tem que relaxar, contrai quando tem que relaxar, relaxa quando tem que contrair. Normalmente, o nosso corpo vai conseguindo se organizar sozinho. E aí, por exemplo, na hora de um esforço, os músculos do assoalho pélvico contraem automaticamente para proteger mesmo, tanto da sobrecarga do assoalho pélvico quanto do escape de urina. Mas, né, a gente passa a vida inteira sem saber que esses músculos existem, sem saber onde eles estão, sem saber como contrair, como relaxar, como treinar eles. E com o tempo, vai realmente dando algum BO ou eles vão ficando descoordenados ali. E aí, quando eles estão descoordenados, pode causar qualquer um desses problemas. Dificuldade de fazer xixi, dificuldade de segurar o xixi, escapes, retenção urinária, entre outros. E claro também que essas questões musculares não têm implicações só na função urinária. Elas podem afetar a função sexual, função do intestino. Eu já falei disso um pouquinho no primeiro vídeo que eu postei nesse canal e pretendo trazer mais profundamente cada uma dessas funções e como que esse músculo pode afetar cada uma dessas coisas. E qual a melhor forma de tratar ou prevenir que esses músculos fiquem fracos, descoordenados, tensos e tenham alguma disfunção? Bom, basicamente com fisioterapia na saúde da mulher e treinando esses músculos. Sabe aqueles exercícios de contrai e relaxa que você provavelmente conhece como pompoarismo? Pois é, isso que vai te ajudar, mas tem algumas coisas muito importantes que eu preciso falar antes de você começar a tentar fazer sozinho em casa. Primeiro, o nome disso não é pompoarismo, tá, gente? É fisioterapia na saúde da mulher. O pompoarismo é muito legal, muito interessante. Tem algumas técnicas parecidas com a fisioterapia, mas é uma técnica milenar, mais voltada realmente para performance sexual. E não tem muito como foco melhorar a função muscular. Segundo, não adianta você ficar fazendo essa contração se você não estiver contraindo os músculos do jeito certo. Muita gente acha que está contraindo os músculos do assoalho pélvico, mas na verdade está contraindo o glúteo, a perna, o abdômen, prendendo a respiração, que também é uma coisa que faz super mal para essa musculatura, porque quando a gente prende a respiração, a gente acaba sobrecarregando esses músculos e dificulta ainda mais de fazer o treinamento. Ou pior, fazem movimento de expulsão, o que sobrecarrega o assoalho pélvico e empurra tudo para baixo. O movimento certo é lá dentro, fechando vagina e ânus, e o movimento é fechando e subindo um pouquinho, né? Puxando um pouquinho para dentro. Se você quiser testar em casa, você pode pegar um espelho, olhar e ver se você está fazendo do jeito certo, né? Ver se está fechando ali a vagina e o ânus e entrando ao invés de empurrando para fora. Ou você pode passar por uma consultinha na fisioterapia na área de saúde da mulher, só para fazer realmente essa avaliação, ver como que tá a sua contração e aprender o jeito certo de fazer os exercícios. Agora, nem toda mulher precisa fortalecer o assoalho pélvico. Por exemplo, se seu assoalho pélvico está tenso ou se você tem dificuldade de relaxar, ficar fazendo esses exercícios de contrai e relaxa sozinha incessantemente pode até piorar a situação. O ideal nesses casos é usar algumas técnicas de relaxamento e treinar sim o assoalho pélvico, mas com foco principal no relaxamento, aprender a relaxar e a soltar essa musculatura. Na dúvida, gente, passa por uma consultazinha com a fisioterapia na saúde da mulher, aprendam o movimento certo, aprendam técnicas de relaxamento, vejam se vocês não precisam fazer alguma coisa diferente também, vejam qual a intensidade de exercício que é ideal para vocês, qual o programa de exercício que seria melhor. Só assim realmente você vai conseguir receber um programa individualizado e personalizado para você, que é realmente a ideia da fisioterapia na saúde da mulher. Eu espero que esse vídeo, junto com o vídeo anterior, junto com todos os outros vídeos que eu já postei nesse canal, traga aí alguma luz para que você entenda um pouquinho melhor o seu corpo, a sua bexiga, o seu assoalho pélvico e o seu xixi, que como eu falei no vídeo passado, pode mudar a sua vida.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o seu corpo, ouvir mais sobre esses conteúdos, entender mais a experiência feminina como um todo, se inscreve no canal e me segue também no Instagram, que eu posto mais conteúdos desse tipo.